Eu sou a Roseli Cavatão e este é o Reflorescer da Mulher Madura. E hoje o nosso episódio te convida a pensar, a questionar algo que talvez você ainda não tenha pensado. Será que tudo o que acontece na sua vida hoje começou em você? Hoje nós vamos falar de terapias holísticas e constelação familiar. Um bate-papo, uma conversa que vai além do corpo, envolve emoções, padrões, comportamentos que muitas vezes talvez não tenha começado em você. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos colaboradores. Proforma Saúde em Movimento e Floricultura Flora Martins. Obrigada por caminhar conosco nesse episódio. E agora nós vamos para o nosso momento reflorescer. Hoje eu trago uma convidada que trabalha com algo que ainda divide opiniões. Ela é membro da Associação Brasileira de Terapeutas Holística e também trabalha com constelação familiar. Seja bem-vinda ao Reflorescer da Mulher Madura, Sheila. É um prazer tê-la conosco. Roseli, eu que agradeço, quanta gratidão poder estar aqui dividindo amor, né? Porque o que eu percebo nesse seu projeto que é uma manifestação de amor, contribuir tanto com mulheres, né? Neste reflorescer. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom, Sheila. É uma maneira de cuidar, né? Cuidar dessa mulher madura por inteiro, cuidar das pessoas também que se identificam, né? Com o reflorescer da beleza madura, né? Muita gratidão ao seu propósito. Nós, mulheres maduras, precisamos muito de apoio, né? O ser humano precisa deste acolhimento, desta junção. Nós somos o todo. Então, quando eu vejo uma mulher tão linda assim, né? Obrigada. Manifestar este amor, este projeto, porque é algo extra que você fala, é algo extra da minha profissão, mas me contém, né? Exatamente. Que lindo. Eu falo assim que é o cuidar por inteiro, né? Isso. Que nós não podemos nos dividir, né, Sheila? Isso então, mesmo, já pode se nomear como uma terapeuta holística. Olha o olhar que você tem, né? É um olhar diferenciado para esse cuidado, né? Para essa mesmo. mulher que às vezes assim se coloca, né, numa posição de muitos questionamentos, né, Sheila? E às vezes fica por entender algumas coisas, né? Isso mesmo. Então nós estamos aqui para Vamos colaborar, expandir. Vamos trazer um pouco mais de conhecimento, né, de cuidado, de bem-estar para essa mulher. Isso mesmo, só gratidão. Sheila, vamos falar um pouquinho de constelação familiar. É um assunto que ainda causa alguma confusão, né, na cabeça das pessoas. Explica um pouquinho para nós como é a constelação e o que não é constelação familiar. Bom, a constelação ela é uma abordagem terapêutica, fenomenológica. Quando nós dizemos esta palavra, a gente vai entender que nós vamos trabalhar com os fenômenos da alma. Então, é até um pouco difícil de se explicar constelação. Eu acredito que todos precisam vivenciar a constelação, né? Sentir na alma. Então, a constelação ela vai tratar especificamente esta energia mais sutil chamada alma, que não é palpável, não é vista a olho nu, mas que nos contém. Ela está acoplada em nós, né, desde a nossa gestação, o momento em que os nossos corpos vão se unificando, né? Eu vou crescendo no meu corpo material, vou me formando, Sheila, em órgãos, vísceras, e ao mesmo tempo essa energia é acoplada a mim. Então nós não somos matéria, nós somos energia, e isso é o que nós levamos por todas as vidas. Agora a alma vem então estabelecendo um vínculo com o meu corpo material e ali trazendo informações e memórias no meu DNA energético, né? E eu vou crescendo com este mecanismo, como se fosse realmente a alma, a condutora do meu carro, né? E o meu corpo material, aqui a minha mente, as minhas emoções são conduzidas por essa energia. Então, num resumo breve, nós podemos dizer que a alma está vibrando no nosso
na área da nossa mente mais inconsciente. Ou seja, é algo que nós não vemos, não sentimos, não temos percepções conscientes, mas que está nos conduzindo o tempo todo. Então, é aquela sensação que eu estou tentando sair de uma questão, de um problema, que eu estou ali no movimento esteira, né? Eu costumo dar esse exemplo, é como se você estivesse andando na esteira, em alguma área da sua vida, seja profissional, seja na prosperidade financeira, seja na família, seja com uma doença, uma patologia, e você não consegue sair daquele círculo de sofrimento. Então, o que a constelação vai ver? O que está vibrando no seu inconsciente, relacionado, conectado às almas do seu sistema familiar. Então, ou seja, é tudo que você carrega dessas almas energeticamente dentro de você e que você está ali vinculada de alguma forma, impedindo, te limitando de seguir em alguma questão da sua vida. Interessante, Sheila. Existe, então, aí uma herança emocional? Isso. Podemos dizer assim? Justamente. Não somente a herança, nós não herdamos o nosso sistema, como também nós somos fiéis a ele. Então, as almas, né, nós somos almas muito amorosas. Então, as almas amorosas que estão aqui, que a gente nomeia 99% do ser humano, ela está vinculada de alguma forma, cumprindo uma fidelidade sobre este sistema. Então, pode ser que a minha mãe não foi feliz no relacionamento amoroso, meus avós, a minha avó também não foi, a minha bisavó não foi, e isso vem se repetindo de geração por geração, e eu olho para trás no movimento de alma, porque não é consciente, é a minha alma no inconsciente, como se ela olhasse para trás e diga, em honra a vocês, eu vou repetir a história. Porque isso me faz ser pertencente a este ninho. Entende? Repetir padrões. Repito padrões, comportamentais, emocionais. Mas eu não percebo. Isso não é consciente. É inconsciente. Inconsciente. Olha, então durante a constelação a gente consegue identificar, a gente consegue se identificar assim, entender melhor esses padrões comportamental de repetição, essa herança emocional. A terapia sistêmica, ela vai convidar você, primeiro você vai sentir se essa questão é algo que se repete. Se você tenta sair deste lugar e quando é fé você volta de novo. Então, por exemplo, o que eu atendo muito? Pacientes que chegam e falam, Sheila, eu trabalho, mas eu nunca prospero. Por que eu estou sempre neste fluxo de não ter dinheiro, de estar na escassez, de estar na falta, de ter mais dívidas do que créditos? É uma questão. Porque, olha, eu faço e não saio do lugar. Por que outro caso que é muito buscado na minha sessão? Sheila, eu troco de relacionamento, fui traída e eu encontro outro relacionamento que eu sou traída novamente. E eu encontro outro que eu sou traída novamente. É uma repetição, Uma repetição. Exatamente. Por que você emocional. Conscientemente eu sei que ali houve uma traição e por que eu continuo atraindo novamente este sistema repetitivo? Então, a primeira manifestação, como você sabe que você precisa olhar para o seu inconsciente, para a sua alma. Na verdade, eu digo que todos nós, um dia, né, fica aqui a prescrição, todos nós um dia teremos que constelar. E não é uma vez só, porque veja, se eu estou aqui, carregando, estou vinculada por um fio energético invisível a todos os meus ancestrais, se eu te falar aqui agora, Roseli, fecha os olhos, vamos fazer uma experiência. Agora, imagine atrás de você os seus pais, a alma deles, agora atrás dos seus pais, os seus avós, paternos e maternos, e agora atrás deles vai se abrindo essa teia, os seus bisavós. Pode ser que você nem lembre deles, mas procure visualizar, sentir. A alma, a energia. E agora vai dando lugar aos seus trisavós, tetravós, pentavós, sexavós e vai indo. Agora você procure enxergar o princípio de tudo, aonde tudo começou. Você não vai conseguir, mas todas essas almas estão aí. E agora respira fundo. Abra os olhos e diga para mim, quantas pessoas? Quantas almas?
Se você for ao princípio de tudo, aonde tudo começou para que eu estivesse aqui hoje? Tudo está reverberando em esfera por esfera, ou seja, geração por geração, para que você esteja aqui hoje. Então, nós estamos vinculados ao princípio de tudo. Sim. Por uma energia, por algo invisível que me faz ser Sheila, que te faz ser Roseli. Então, nós carregamos a nossa ancestralidade, sim, nas nossas células. Sheila, então, será que o nosso jeito de ser realmente pode não ser só nosso? Sim, é justamente isso, a divindade, né? Eu falo que é tão maravilhoso, o nome que queiramos dar, né? A Deus, ao universo, a esta força, né? Então, a gente vai encontrar nesta essência divina que nós somos, realmente a estrutura a qual estamos aqui habitando no planeta Terra, ela vem. Não tem como, não existe a existência de nenhum ser humano que não seja por um pai e por uma mãe. Por um masculino e por um feminino. Sim, exatamente. Até brinquei ao começo aqui que eu cheguei de preta, Roseli de branco, falei, olha aí, nós estamos nas energias do yin e o yang. Porque a primeira lei, né, não é a primeira, são as leis como um todo, mas uma das leis universais é a lei da dualidade. Então, só existe vida no planeta, no universo, porque há a energia dos opostos. Não existe, o ser humano está tentando, está estudando para um formato de trazer a espécie humana de outra maneira, mas não há. A única forma de um ser humano estar acoplado, né, a estes corpos e habitar a Terra chama-se masculino e feminino. Sim. Esperma e óvulo. Sim. Então, se a gente entender que o início de tudo está na lei da dualidade, nós estamos ali. Mas para que eu esteja, para que eu receba o meu pai e a minha mãe, né, e materialize Sheila, o meu pai recebeu minha avózinha e meu vozinho, Sim. a minha mãe recebeu a avózinha e o vozinho, e os meus avós receberam os meus bisavós, e veja, então, que isso vai se manifestando e eu vou herdando. Quantas heranças, né? Heranças a gente carrega, né? Geneticamente Sim. adquiridas, mas energeticamente também, que é onde estão registradas. Nós temos registros na nossa alma, que é este corpo, como se fosse eu mesma. Vamos materializar, né? Existe um corpo Sheila material, que me define alta, loira, Sim. né? Agora magra. E aí nós temos a alma também, que é o mesmo corpo, mas ali estão os nossos registros e as informações num DNA chamado DNA arcaico, DNA ancestral, DNA geneticamente adquirido e energeticamente pela nossa ancestralidade. Por isso que então às vezes a gente vive ciclos repetitivos que a gente não consegue definir, né, Sheila, o porquê ou como mudar essa realidade, né? E é tão comum que a gente traga uma fidelidade sobre este passado que eu atendo pacientes que chegam lá no meu consultório e dizem assim: eu sou hipertensa igualzinha a minha mãe. É como se aquilo fosse uma honra. É como se eu ser hipertensa, eu carregar a hipertensão, eu estou honrando, eu estou repetindo aquela mulher. E qual é a necessidade desta alma, que é o nosso inconsciente? Por que a minha alma tem a necessidade de cumprir uma fidelidade sobre emoções, sobre histórias, ou até mesmo sobre doenças? Então, porque gente, nós temos a necessidade de sentir-nos pertencentes. A alma, ela tem a necessidade de pertencer, é a primeira necessidade básica dela. Aqui eu existo, aqui eu estabeleço um vínculo que é um ninho, né? E o que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer é que não tem problema você sentir-se pertencente ao ninho. É mágico, é Deus em ação, porque é dali que você veio. Sim. Só que agora são as raízes, né? É a minha raiz. Só que agora e para sempre, em toda esfera e dimensão, a constelação te ensina que você pode sentir-se pertencente sem precisar carregar o peso e a história do que não deu certo. Olha, que lindo, né? É essa que é a grande virada de chave. Sheila, e existe riscos emocionais nesse processo? Vamos supor, eu não conheço, né? Nunca fiz a constelação. Existe algum risco nesse processo?
Eu sou uma terapeuta muito amorosa, né, e muito acolhedora no processo terapêutico. Eu não vejo nenhuma abordagem atuando por si só, porque é a visão holística. Sim. Se nós temos a constelação para atuar no movimento de alma, que está mais no meu inconsciente, ou seja, eu nem tenho noção por que isso está acontecendo comigo, que está vibrando por detrás, nós temos também outras abordagens que vão trabalhar o subconsciente, que é onde as crenças já estão ali afloradas, e até mesmo o consciente, que já reverberou aqui na frente numa doença, num transtorno de personalidade, numa patologia. Então, a constelação, como qualquer uma, no meu ponto de vista, na minha verdade, não são abordagens únicas, não são abordagens milagrosas. Sim, não é aquela que vai chegar, Roseli, hoje você vai chegar, Roseli X, e amanhã você vai acordar Roseli Y, né? Isso é uma inverdade. Esta é a verdade do processo de evolução das nossas emoções, da nossa mente, da nossa vida como um todo, ela está no processo. Então, não é uma abordagem única. E a constelação, muitas pessoas buscam porque querem viver o sensacionalismo, querem entender se ali naquele momento há uma incorporação, se é espiritismo, se a gente tem algo ali dentro de uma... As pessoas querem buscar o que está... sensacional ali, né? Então, quando eu falo sensacionalismo, porque muita gente fala, nossa, isso é incorporação, é espiritismo. Não é. Nós não temos nenhum mecanismo envolvido com religião, com espírito. É um movimento de alma e ali a energia conduz o campo. Entendi. Então, o que pode ser ainda desafiador para um terapeuta holístico? Na constelação, quando nós trabalhamos com pessoas muito céticas, muito ainda engessadas, Sim. que não conseguem ter este olhar, que há uma energia movimentando o campo, e ali a gente precisa ir progressivamente, né, atuando. E uma outra característica importante é a conexão mesmo desta alma, deste ser humano com o seu sistema. Porque a constelação ela vai te fazer olhar para quem? Para os seus antepassados. Sim. E se você tem ali algum processo menos bom, mal resolvido, com o pai, com a mãe, você vai ter que olhar para isso. E aí... É um desafio, É um né? desafio. É uma responsabilidade também, Sheila. Eu falo assim, nosso, né, também, como pessoa, né? Sim. A gente tem as nossas responsabilidades, né? Então, e olhar... aí há um equilíbrio, Sheila, da responsabilidade, vamos supor, minha, Roseli, até que ponto é minha responsabilidade e até que ponto eu carrego essas responsabilidades que não são minhas. Sim. Na verdade, a terapia holística, tudo que a gente está trazendo hoje aqui, ela tem um convite, assim, como se diz, há um processo, há um princípio. O primeiro convite da terapia holística, seja através da constelação ou não, porque a abordagem que nós vamos utilizar é aquilo que o meu cliente traz. Então, se você hoje traz algo relacionado a uma crença limitante, eu não preciso constelar hoje. A gente vai trabalhar dentro daquela dor a qual você traz. Agora tem gente que vai só para constelar. Não, eu quero constelar, porque a minha amiga constelou e eu quero constelar. Isso aí, mesmo. E ela ficou muito bem, e a gente vai conversando, e a gente vai chegar juntos a um denominador. Se é importante mesmo hoje você olhar para isso, se é o momento certo, porque pode ser que no histórico deste cliente com as energias do pai e da mãe, seja desafiador numa primeira sessão ele olhar. Exatamente. E aí, talvez a pessoa é mais sensível, né? Isso. Então, cabe ao terapeuta também ter essa sensibilidade, né, Sheila? De conduzir, né, da melhor forma, porque às vezes a pessoa ela não está preparada naquele exato momento para receber essas informações, para digerir, né, Isso, e ao invés da gente e pode ser que ao invés da gente contribuir com o processo, a gente dificulte. Por quê? Porque como não houve uma preparação, pode ficar muito mexido, como muitas pessoas chegam para mim, eu vim aqui porque eu constelei e agora não estou conseguindo lidar com o que eu vi. Tô perdida. O que eu vou fazer agora com isso? Aí eu falo, por isso que é um processo. Eu não consigo ver nenhuma terapia
É igual você, né? Você vai atuar numa região estética, mas não é só sobre tratar uma pálpebra. Exatamente, né? É como a gente estava comentando antes, né? Isso. Eu cuido de mulheres há anos, né? E assim, mulheres que têm esse cuidado com o corpo, com o rosto, com a pele, mas eu percebo, Sheila, que elas continuam presa, né, emocionalmente em algum lugar. Porque não consegue evoluir. Por mais que você entregue uma pele lisinha, vamos dizer assim, né? Ela não se vê dessa forma. Ela continua presa emocionalmente em algum lugar. E isso pode estar vinculado aos movimentos da alma dela, que é o inconsciente. A culpa. Eu vejo muito a culpa da mulher madura em se cuidar, em cuidar de si. Porque foram ensinadas, né, acostumadas a cuidar de tudo e de todos e a carregar tudo de uma maneira mais calada, vamos dizer assim, né? É desafiador, porque a constelação ela vem para dizer assim: a partir de agora eu faço diferente, né? Então, um dos movimentos da constelação é organizar o que está em desordem. Por que nós estamos tão em desordem de nós mesmos? Todos nós, seres humanos. Sim. Todos nós. Outro dia eu falei ainda numa live, eu falei, as pessoas ainda têm resistência e falam, não preciso de terapia é para loucos. Aí eu respondo, sinto muito te dizer, mas você é um louco. Um louco. Nós somos totalmente fora da casinha. Porque veja, se hoje você está tendo um entendimento que eu estou falando aqui, não é achismo, não é sobre o que eu acho, porque eu estou trazendo a minha verdade absoluta, é algo que foi estudado, comprovado e hoje carrega consciência, né? A ciência mesmo, comprovado cientificamente, o poder de cura através da terapia familiar, sistêmica familiar. Então, quando você atua, você tem o autoconhecimento, que eu ia falar agora mesmo, né? O princípio de tudo é você conhecer. Conhece-te a ti mesmo, isso já foi falado há quantos mil anos? Exatamente. Então, quando Sócrates traz esta frase, conhece-te a ti mesmo, e Jesus nos traz amar ao próximo e a Deus como a ti mesmo, tudo está em mim mesmo, porque eu tenho que amar a mim, eu tenho que conhecer a mim, eu tenho que trazer um autoconhecimento. Quem é Sheila? Por que do nada eu tenho uma angústia do peito? Do nada. Vê se isso não é loucura. Quando eu falo que todos nós somos loucos, por que eu durmo muito bem e acordo com uma angústia, com abafamento, com palpitação? Não é do nada. Agora nós estamos entendendo que existe o do nada, são apelidos para esta alma que está vibrando por detrás, carregando ainda esta angústia, este medo, esta ansiedade. Igual você disse, mulheres lá atrás não faziam, né, como se fosse lá atrás, né, gente? Ledo, engano. Acreditando que isso mudou, porque as mulheres faziam de tudo, elas eram as que estavam para servir, para cuidar, elas eram sempre, né, condicionadas a este servir. E hoje a dificuldade da mulher de se autocuidar, como você disse. Exato. Porque quando eu me coloco como prioridade, como eu me coloco como a pessoa mais importante do mundo para mim, eu estou sendo egoísta. Parece errado, eu estou traindo. Sheila. Exatamente. Estou traindo as mulheres que fizeram tudo e não se posicionaram em primeiro lugar. Não foi assim que eu fui ensinada, né? Não estou honrando, né? Minha mãe. É pura terapia do renascimento, né, Roseli? Eu falo que a constelação sistêmica, as terapias holísticas, é renascer. Mas a gente vai precisar, o renascimento não vem nos falar isso? Acabamos de passar pela Páscoa. Sim. Para que o novo se estabeleça, o velho vai precisar ir. E a gente ouve tanto essa frase, mas é difícil de absorver, né? Porque também, Sheila, vem a nossa autorresponsabilidade. Sim. Né? O que é meu mesmo? O que é minha responsabilidade? Porque às vezes também, não é que seja fácil, mas é mais cômodo você falar, esse meu comportamento vem de lá atrás, né? E sendo que eu também tenho a minha responsabilidade. Eu acho que quando a gente tem essa visão, essa clareza, fica mais fácil, né? Da gente conduzir mesmo, né? Eu tenho uma visão muito assim. Agora abrindo uma cena, né, uma grande tela agora para a gente fala expansão. Vamos abrir um holofote sobre isso. Quando eu falo de constelação, eu trago um exemplo muito forte quando você diz de autorresponsabilidade. A nossa alma, gente, ela tem
uma predisposição também neste movimento amoroso em se acomodar neste lugar, porque é onde colocam ela. Então, o que nós chamamos hoje? Que nós carregamos almas flutuantes. Então, eu sou Sheila, mas a minha alma flutua. E eu gosto muito de trazer esse exemplo. Foi que eu quero até comprar um fantoche para começar a exemplificar com mais facilidade, mais entendimento. Então, imagina eu aqui carregando um fantoche. Essas são as almas flutuantes, né? Eu estou aqui, a minha mão é o meu sistema, sim, chamado pai, mãe, avós, bisavós, e eu sou a alma, este fantoche. Então, é como se eu vivesse a minha vida, que é o que os nossos ancestrais viveram, e nós, desta geração, estamos tendo a oportunidade de conhecer essa terapia fantástica, idealizada, né? Eu digo que foi até intuída, né, por Bert Helling, porque ali nas intuições, na conexão com Deus, ele estudar isso tudo e nos dar de presente. E ali nós somos conduzidos. Então é como se, o que é um fantoche? Fantoche tem força nas pernas? Não. Fantoche tem vida própria? Não. Ele precisa ser conduzido. Então, aqui eu levo, ele vai para cá, aqui eu levo para lá. Então, nós somos os grandes fantoches da nossa existência, conduzidos por um laço, uma teia, que vem aqui e diz, agora você vai para cá, agora você vai para lá, agora você faz isso. Que a terapia holística, e dentro delas a abordagem da constelação sistêmica, que é a mais poderosa para ir liberando essa mãozinha, ela faz com que você comece a sentir os seus pés firmes na terra, se empodere de você. Então, é como se no pezinho desse fantoche fossem nascendo raízes próprias, e ele vai começando a colocar o pé no chão, e ele vai dizer, opa, aqui eu existo. Opa, aqui eu posso tomar minhas próprias decisões. Aqui eu posso escolher ter prosperidade ou não. Aqui eu posso escolher estar em relacionamentos saudáveis. E ele vai se empoderando. Então, tá vendo que o mecanismo, ele é concomitante. Ao mesmo tempo que eu vou firmando os meus pés no chão, eu vou tendo força nas minhas mãozinhas e vou aqui desatando os nós. Muito, mas muito interessante. Me veio também nessa colocação que você fez, como é importante o conhecimento para que a gente possa conduzir esse fantoche. Isso. Conduzir. E não ser manipulado. Não ser manipulado. Porque nós estamos vivendo, nós ainda vivemos, nossos ancestrais muito mais, né? Mas agora nós estamos despertando. É como se esse fantoche estivesse dormindo por muitas vidas, o nosso sistema nos conduzindo, e agora nós estamos abrindo os olhos e falando assim, uai, mas eu posso... O uai é de terapeuta mineira, né, gente? A minha alma é mineira. Uai, então agora eu posso fazer diferente? Eu posso ser quem eu sou? Eu posso fazer escolhas próprias e mesmo assim continuar pertencendo a este ninho? Posso, né? Sheila, mas isso não assusta? Assusta. Por que assusta? Vamos trazer agora a parte mais desafiadora, gente. Porque assim... Por que assusta? Trazendo um pouco do porque quando assim, esse fantoche... Da terapia comportamental. Eu vou trazer esse copo aqui, eu adoro exemplos, foi que eu tenho que trazer meus bonequinhos. Mas por que assusta? Porque se este copo aqui sou eu, que é o meu fantoche, que a vida inteira esteve flutuando e não teve pernas próprias de si mesmo e raiz, base, né? Não teve base, o que vai acontecer? Quando eu tenho base, eu estou na autorresponsabilidade. Sim. Quando eu não tenho base, o que acontece comigo é culpa do outro. Exatamente. E aí o que acontece? Aqui eu sou vítima. Uhum. Aqui eu sou responsável. E aí, quando eu tenho que sair do quadro de vitimismo, ou seja, lançando para o outro a responsabilidade das minhas dores e assumir a responsabilidade, eu vou ter que ter empoderamento sobre mim. Eu vou ter que ter posse sobre mim. Coragem. Vou ter que ter coragem. Vou ter que ter segurança. Aí, o que acontece? Como eu consigo, de vidas e vidas... Eu não estou falando de vidas passadas, se você que está aí do outro lado não crê, né, que está vendo esse podcast maravilhoso, mas estou falando sobre a energia que você carrega. Nós estamos falando sobre lá pessoas, de trás, né, sobre almas, sobre comportamento, então são energias sobre almas, que estão aqui.
Se eles não conseguiram fazer este movimento lá atrás, e você agora que está fazendo em honrar tudo isso que você carrega, você acha que é da noite para o dia que você vai assumir segurança, confiança, coragem, discernimento, auto-amor. Por quê? Isso não foi visto lá atrás. Porque eles também foram manipulados por alguém que um dia teve falta, por alguém que um dia teve rejeição, abandono, por alguém que foi excluído, até mesmo num aborto. Essas almas são, né, vibram falta, vibram carências. Eu acredito que deve ser libertador quando a gente chega num nível, vamos dizer assim, num ponto que eu sou Roseli, as minhas atitudes, os meus atos são minha responsabilidade, sim, mas eu continuo, eu não perdi essa honra, eu continuo honrando meu pai, minha mãe, meus avós, mas hoje eu sou a Roseli, eu sou responsável pelas minhas escolhas, né, e não o outro. Isso é muito difícil da gente chegar até nesse nível, né? E se você acredita, Sheila, que muitas pessoas desistem no meio desse caminho, desse processo? A Roseli, a gente não combinou nada, né, Roseli? Eu acho tão lindo, que eu adoro fazer podcast sem nem ter... porque flui. É desse jeito. Ela trouxe aqui as palavras-chave, né? Eu acho fantástico. A Roseli aprendendo também. Trouxe aqui. Não, tá fantástico, né? Quanta gratidão. E aí ela traz agora aqui, depois do autoconhecimento, eu assumo a autorresponsabilidade. Depois da autorresponsabilidade, sim, tem uma palavrinha que a Roseli traz para nós, que chama difícil. Qual é a dificuldade? Por que as pessoas desistem? Porque vai dar trabalho. Vai. Porque vai ter que transformar. Vai doer também. Porque vai doer, porque eu vou ter que parar de passar por cima do tapete e lançar a poeirinha, sujeira embaixo do tapete e continuar andando para a vida. Eu vou ter que levantar o tapete e olhar para isso. Então eu vou ter que olhar para quê? Para a sujeira, para aquilo que eu estou encobrindo e não quero ver, que é chamado dor. É aonde doeu, é aonde ficou um trauma. E ninguém gosta de mexer onde dói, Sheila. Porque dói, gente. Dói. Agora sim, eu sinto muito em te dizer, crescer dói. Nós temos dores ali, pensa você, dentro do útero da sua mãe, crescendo, totalmente dependente, né? Ali, você está crescendo, é escurinho, é gostosinho, quentinho. Tem comida. Tudo. Ali eu posso urinar, defecar, eu não preciso gritar para nada. De repente, a vida me convida. Aqui não te cabe mais. Você precisa sair dessa acomodação. Quando ela te convida a isso, o que começa? Contração, dilatação. Choro. E aí, para eu sair deste lugar acomodado, teve que haver desconforto. Porque se não há contração e dilatação, se não há dor para ambos envolvidos, porque não é só sobre mim, dói para mim, dói para minha mãe, dói para as minhas avós, todos reverberam aquilo. Né? Exatamente. Nossa, me veio muito... agora me veio muito forte, né? O nascimento dos meus netos. Né? Porque o meu nascimento, então, assim, não me lembro, lógico, né? Mas você falando assim, o que eu recordo recentemente, né? O nascimento dos meus netos, quando a minha filha foi para a maternidade, né? O quanto aperta o coração, né? O quanto você... Tudo. Aquela expectativa, aquela emoção, aquela dor também, se está demorando o parto, como que está o bebê, como que ela está, isso tudo reflete em nós, a gente sente. Eu não estou lá, não sou eu que estou dando a luz naquele momento. E essa é a magia. Para você, olha como... Para você entender que nós estamos conectados. Muito, né? muito e ali, mais do que a gente imagina. E qual é a primeira grande lei que Bert Helling traz, né, sobre a terapia fenomenológica, chamada terapia sistêmica familiar? É a lei do amor. Então, é por amor, é no amor que nós vamos nos curar. Mas nós vamos ter que olhar para a dor. Porque você veio desse ventre, como a sua mãe veio de um ventre, como a sua vozinha veio de um ventre, que houve muito amor.
Sim. Houve uma permissão. Essa mãe, ela te permitiu a vida com a união de um pai. E ali essa permissão à vida, e mesmo que você traga numa sessão, mas a minha mãe tentou me tirar, a minha mãe não me queria, a minha mãe foi mãe nova, a minha mãe passou dificuldade, o meu pai me abandonou, mas a sua vida se manifestou. E isso já é o suficiente. Exatamente. Então é a gente olhar, sair do quadro, eu costumo dizer muito, né? Sair deste gato gago, que é o mimimi, né? Que é o chega de mimimi, e vamos colocar os pés no chão e vamos falar, eu tenho a vida. Exatamente. Já é suficiente. Independente de como foi a história. De como foi a história, né? Da forma como foi, eles te deram a vida. Isso mesmo. E é o que nós vamos precisar cortar. Os cordões umbilicais relacionados a esse vitimismo, a essa manifestação de se apoiar numa história que não foi boa e trazer isso como algo de referência, como algo de predominância para as minhas dores. Então, eu sou assim porque é minha mãe. Eu sou assim porque é meu pai. É o que a gente falou agora mesmo. É o vitimismo constante que me faz ficar ainda nessa manipulação, porque ali eu justifico. Essa zona de conforto. De conforto. Porque ali é conhecido. Sim. Mesmo que dói, é conhecido. É conhecido. Né? E ali eu me apoio. Exatamente. E eu falo, por mais que eu vou doa, ficar... que machuque, eu me apoio ali. Eu me apoio. Então, assim, gente, não é fácil. Roseli, a gente vai, é processo, é todo mundo dia a dia fazendo a sua terapia, seja na escolha que você queira, que você tenha afinidade. Exatamente. Né? Mas as terapias holísticas, e a mais potente de todas, que olha para esta energia que está no inconsciente, ela é realmente reveladora, transformadora, libertadora. Eu trago essas três frases, esses três adjetivos, para que a gente possa entender o que uma terapia sistêmica pode fazer na sua vida. É pautada no alto amor, né, em muito amor, mas também no autoconhecimento, nesta revelação para o seu autoempoderamento. E isso, né? É maravilhoso, né? É a lei, né? Exatamente. Da evolução. Nós não estamos falando que é fácil, né? Nós estamos falando, assim, que é possível. Sim. Né, Sheila? Eu falo que todas as vezes que um paciente senta à minha frente, eu falo assim, nossa, eu tenho muito orgulho de você. Principalmente quando ele permanece. Coragem, porque né? É muita coragem Isso. ir para uma terapia holística. Porque é literalmente olhar para 5 corpos que nos habitam, que nós temos um corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. Eu entender que eu sou, no mínimo 5, né? Porque a gente já sabe que nos estudos há muito mais que isso, mas que vamos estudar 5 corpos em um e começar a desvendar, a descobrir, né, a encontrar a minha luz novamente, porque a gente vem luz. Todos nós viemos luz, nós somos energia. E ali é o que a nossa mãe diz a todos. Vou dar à luz a Sheilinha, né, como eu sou chamada na minha família. Vou dar à luz a Sheilinha em tal dia, porque no meu caso foi cesárea, né, foi marcado. Então lá naquele dia eu dei à luz a Sheila. O que nós estamos fazendo da nossa luz? Né? O que aconteceu na nossa trajetória de vida que foi nos encobrindo, que foi nos realmente escurecendo em nós mesmos. Né? Eu falo, Sheila, porque assim, a terapia tradicional, vamos dizer, ela já é difícil para nós. Sim. Né? Quando começa ali a evoluir, quando a gente começa a entender que a responsabilidade não é do outro, é nossa, dá vontade de falar assim, não vou mais. Não é mais ou menos assim? Há uma fuga, né? Exatamente. Nós temos os mecanismos. A gente sabe que precisa, que é necessário, que aquilo ali está incomodando, nos machucando, nos limitando. Mas por isso que eu falo assim, que seguir é um ato de coragem. De coragem, mas muita coragem. E eu digo assim que eu fico encantada com a diversidade, tanto do humano, né, de sermos tão diferentes, mas também a importância da diversidade em todas as áreas. A área das terapias terem várias formas de abordagens é imprescindível. Por quê? Porque pode ser que a minha abordagem não esteja condizente com a sua frequência. Sim, você não está preparada. Não está preparada no momento. Então precisa ser uma abordagem ainda relacionado ao que você vibra, ao que está no seu campo. Então tá tudo certo se é na terapia convencional, se é
na holística, se é na espiritualizada. É aquilo que você sentir que agora eu entendi que é a minha hora de olhar para isso. Exatamente, né? de olhar para mim, né? Nesse formato. Exatamente. Eu falo que é muito parecido com religião. As pessoas falam assim, nossa, porque tem gente que vai para a presbiteriana, para o espiritismo, para o catolicismo, é porque todos estão naquela frequência. Você vai se encontrar aonde você é. Então, você não está onde você não é. Né? E também, eu no meu trabalho, eu vejo muito essa busca. Às vezes não é a busca só pela beleza, não. Sabe, a busca pelo corpo bonito, pela pele bonita. Não, eu tenho clientes que são extremamente cuidadas, né? Uhum. E uma coisa importante, Keila, que na estética, na minha área, a estética, ela sustenta a autoconfiança, ela sustenta a autoestima, sim, mas às vezes eu paro assim e fico observando até que ponto a estética sustenta algo que emocionalmente não se sustenta. Sim. Aí a gente encontra essa barreira, sabe? Sim. A maior barreira que o que você está falando, eu vou colocar de uma forma ampla, né? Você está falando, para mim, veja se eu entendi, que existe uma busca, sim, intensa por uma algo, melhora, por uma melhora, e nós vamos trazer aqui na terapia, né, nessa visão holística, ou seja, para o todo, todas as formas que nós buscamos demais. Então, quando a gente fala, a gente busca demais muita transformação, ou busca demais muitas compras, ou busco demais muita dependência emocional, tudo que é o buscar demais naquela área está suscetível a uma falta. Exatamente. A algo de menos. Tudo que é em exagero encobre uma falta. Isso. Tudo que está no excesso encobre exatamente, uma falta. Então, nós temos que ir aí, aonde está esta falta? Eu digo que nós estamos assim, Roseli, em todos nós seres humanos andamos assim. A gente está dentro de um barco, esse barquinho ele está furado há várias e várias existências, conectados aos nossos ancestrais. Sim. Ele está cheio de furo e nós estamos ali no modo sobrevivência com um baldinho tirando a água do barco. Estamos tirando a água, estamos tirando. Quando é fé, eu volto de novo, remo um pouquinho e volto para tirar a água do barco. Mas não resolve. Sim. E aí, qual é o convite hoje que eu fico vendo a magia do seu projeto? Né? As próprias terapias, a expansão, o movimento que o todo vem nos convidando. Chega de tirar água do seu barco furado. Tome fôlego, respire e mergulhe neste barco e vai encontrar os buracos que estão aí. E realmente tampá-los. Só que pode ser que tenham buracos avassaladores que você não vai dar conta de uma vez, você vai ter que subir e respirar de novo. O que é esse subir e respirar de novo? É o despertar do seu amor por você mesmo. Tenha compaixão, paciência, que é o que eu percebo nos meus pacientes. Eles têm tanta ansiedade para melhorar, sim, porque eles falam assim, não, eu estava indo tão bem, de repente, doutor, essa semana foi tudo para trás de novo. Exatamente, aconteceu isso ou aquilo, né? Algo que eu olho, respira, volta para cima desse barco, toma ar de novo, tenha amor por você, tenha misericórdia e volta de novo. E a partir do momento que você volta, você já sabe, não, agora eu sei que para aquele buraco vai ter que ter uma madeirinha, aquele outro buraco vai ter que ser um metal. Para cada buraco vai ser um tapão. Importante, né? Sheila, no momento atual do imediato, né? Tudo tem que ser rápido, sim, tudo tem que ser para ontem, né? As pessoas não têm... elas dizem que não tem tempo, que demora, sim, mas não é algo que acontece da noite para o dia, né? Não é algo simples. Não, então, nós demoramos 9 meses para acoplar 5 corpos e sermos tudo que nós somos hoje. Então, veja, no mínimo, 9 meses para começar a ver um renascimento na sua vida. Se você fizer um renascimento em 9 meses, ou seja, mudar uma condição X para uma condição Y, você já vai falar assim, gratidão. É uma vitória, né? Uma vitória. Exatamente. Então, assim, o nível de satisfação e o nível de tolerância e paciência que você tem que ter é com você mesmo. Tudo começa em você.
Nada mais é sobre o outro. Então, assim, porque outro dia eu encontrei eu trabalho em outras áreas, né? Trabalho com a cura quântica também, que é um tratamento terapêutico em grupo, para pessoas que querem também se encontrar, mas que às vezes não tem condição ou não tem tempo de ir numa terapia individual. Então, é muito legal também. Então, a gente faz o tratamento em grupo, com essa expansão, e uma das minhas pacientes falou assim, porque eu não sei mais o que eu faço. A minha filha, tudo que eu tento ensinar para ela, eu vejo que ela não se posiciona, que ela não tem autoestima, que ela deixa o namorado fazer o que quer. O que eu faço, doutora? Me dá uma opinião. Eu olhei para ela e disse, cure você. Recupere o auto-amor por você, porque a sua filha é metade sua. Então, quando a mãe se ama, quando a mãe ensina pelo exemplo, o que vai respingar na filha? Auto-amor. E não vai ser da noite para o dia, porque nessa filha está reverberando emoções que foram da avó, da bisavó, que não se posicionaram, que não se amaram, que viveram mais pelo outro do que para si. Né? E às vezes não, né? Não é um erro da mãe. É porque a mãe, ela não sabe que esse comportamento é dela. É dela. Então, quando a mãe se cura e se faz... Eu mesmo disse outro dia, né? Eu medito já há muitos anos. Então, eu tenho os horários da minha meditação. E muitos anos nessa jornada, põe a plaquinha na hora do almoço, agora aqui, meditação. Para ninguém entrar, já sabem do meu ritual. E um belo dia, você vê há quantos anos que eu pratico meditação. E o ano passado agora, eu cheguei até a postar no meu Instagram os meus filhos comigo meditando. E no começo era assim, mãe, você tá doida? Mãe, que bobagem. Mãe, para que isso? Mãe, mas é trabalho de formiguinha. Exatamente. E aí eles deitaram, colocaram a máscara, inspiraram, fizeram. Eu falei, Senhor, uma hora chega. Né? É algo pessoal agora, Sheila, nessa conversa de mãe. Pois é, né? É muito interessante que, parando para olhar os filhos, né? Agora, assim, que me veio alguns comportamentos. Eu tenho 2 filhas, né? Gente, eu olho assim, eu falo, gente, mas como? E eu consigo, mesmo sem todo o conhecimento, né? Tô me familiarizando com o assunto e tudo mais, mas eu vejo assim, gente, aquele comportamento é meu. Se eu tivesse esse entendimento antes, talvez eu teria ajudado melhor. Né? Talvez hoje ela não teria essa repetição de comportamento, porque é muito parecido com o meu. Né? Eu costumo falar assim, que também não fico me punindo por isso, sabe? Mas refletindo. Assim, refletindo, porque assim, eu não tinha o conhecimento. Né? Se eu tivesse o conhecimento, eu teria condição de ajudá-la. Então, é importante a gente deixar esse relato aqui, né? Porque, assim, é pessoal, é verdadeiro, né? Para mães, para as pessoas, né? que estão nos ouvindo, para não se culparem. Às vezes, a gente olha, identifica, mas é dolorido. Você fala, nossa, foi eu que passei, foi esse comportamento que ela aprendeu convivendo comigo, né? A sua mente, ela vai te levar para este lugar. É comum, porque nós, seres humanos, nós vamos, sim, entrar no nível de autocobrança, de autopunição, sobre aquilo que nós não fizemos de forma assertiva. Mas qual é uma dica terapêutica? Todas as vezes que isso vier, que a sua mente vai te levar para este lugar, porque até é um lugar muito cômodo, né? É um lugar familiar, aonde todas mulheres ali atrás, e homens também, eu estou falando de mulheres porque hoje o programa é muito voltado. Mas são pessoas, né? Mas todos os seres humanos atrás carregaram muita culpa e muito responsabilidade sobre as dores dos outros. Então, hoje, o que nós podemos fazer? Nós vamos fazer sempre um exercício. Você vai olhar para trás como estou fazendo. Arquetipa isso. Arquetipa. Olha para trás, Roseli, e fale assim, quando vier essa emoção, foi como tinha que ser. Agora, olha para frente, agora eu faço diferente. Então, é como se você olhasse para o passado,
quando você não conseguiu dar o seu melhor, quando você não conseguiu, era o que você tinha naquela época. É o que, como você, a sua maturidade, a sua evolução, o que você aprendeu, foi assim. Então, eu olho para trás, então, vira e mexe, eu tenho essas mesmas sensações, porque somos humanos. Exatamente. Aí eu olho para trás, estou lá na minha cama, eu olho e falo em voz alta, gente. Falo, foi como tinha que ser, aí eu viro a minha cabeça para frente, agora eu faço diferente. Sheila, e a gente tem até as pessoas chegam e comentam, né? É normal. Nossa, Roseli, mas e isso assim, em relação às meninas, né? Ou eu falo assim, eu sei o que está acontecendo. Eu falei assim, hoje eu sei o que está acontecendo. E essa foi uma conversa recente com um colega de trabalho, né? Eu falei, olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu não me culpo por isso. O que está acontecendo é o que aconteceu comigo. Me parece um padrão repetitivo, emocional. Sim. Eu falei assim, mas se eu tivesse identificado antes, eu falei, eu teria ajudado. Eu teria condição de ter ajudado, né? A ajudá-la de forma mais assertiva. Mas eu não me culpo por isso, porque eu não entendi. Sim. Né? Então, hoje eu sei, hoje eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo. Não consegui ajudá-la lá atrás, né? Para que não repetisse esse padrão. Sim. Mas hoje eu estou aqui. Estou disposta, estou presente. Sim. É muito difícil, às vezes, a pessoa ela não quer, ela também não sabe. Ela também não tem entendimento, não consegue entender, Sim. enxergar. É porque o processo, né, a evolução, gente, a transformação, ela é individual. Nós estamos sabendo aqui hoje que a gente traz o coletivo, a gente traz tudo aí atrás. Veja quantas nós estamos carregando, quantas almas, mas o meu processo é individual. Sim. Você não pode passar por mim, eu não posso passar pelos meus filhos. Então, para as mãezinhas que estão aí nos olhando, exatamente, né, olhe para este processo da sua filha, do seu filho, e entenda que ele vai precisar passar e o que você vai conseguir fazer é mudar você. Então, é a mesma historinha que a gente sempre conta. Né? Em caso de despressurização do avião, a máscara de primeiros socorros é colocada em você. Então, faça a sua parte e deixe, né, respingar aqui na frente, que são os seus descendentes, tudo aquilo que você está fazendo de diferente. Porque, na verdade, quando a gente expande a consciência, quando a gente faz o que a gente está fazendo hoje, a gente sai até do julgamento. Exatamente. Porque as pessoas falam assim, nossa, você está vendo? A sua filha está fazendo isso porque o namorado dela faz ela ser assim. Aí eu viro e falo assim, não é o namorado, ela é assim. Porque ela só está atraindo quem ela é. Então é ela que precisa mudar o padrão vibracional energético dela dentro de um campo sistêmico, dentro das suas crenças, dentro de tudo, para que ela atraia um homem que seja igual a ela, porque ela está atraindo quem ela é. Nós somos espelho. Você acha que eu estou aqui de frente a você porque eu estou na mesma energia, na mesma frequência. Nós não vamos atrair ninguém que não sejam nossos espelhos. Olha só que interessante. Isso é muito. É sobre isso. Conhecimento e a gente quer, nos liberta, e né? a gente quer achar que o nosso filho é perfeito, que a nossa filha é o concurso. E quando você vê ele ou ela atraindo alguém que não está legal emocionalmente, que tem problemas, você vai falar assim, nossa, ela é assim. E ao contrário Assumir. também, e ao contrário. né, Sheila? Falando, nossa, olha, que coisa maravilhosa, Sim. que... A gente está falando sobre a dor e o sofrimento, mas também tem a parte positiva. Boa, né? Lógico. Então, olha, a minha filha traiu um homem que é bondoso, que ele é caridoso, que ele serve, é porque a minha filha é. Exatamente. Eles só vão ficar juntos enquanto eles estiverem no campo conectados, na mesma frequência. Na mesma conexão, na mesma energia. Isso. Por isso que as pessoas, a hora que falam assim, nossa, eu não sou feliz mais no meu relacionamento, mas eu fui durante tantos anos nessa relação, a gente deu tão certo, do nada acabou. Não é do nada. Vocês simplesmente desconectaram. É igual um magneto. Nunca é do nada, Sheila. Desconectou.
E ali você já está em outra frequência, ele está em outra frequência e está tudo certo. E as pessoas querem julgar, porque foi culpa dele, porque foi... Não. Por que não terminar um relacionamento, seja amoroso, seja no trabalho, seja entre amigos, Sim. só dizendo assim, ninguém tem culpa. A partir de hoje eu entendo que nós estamos desconectados e está tudo certo. Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Já pensou que lindo seria os divórcios assim? Não funciona dessa forma, não. Você chegar e falar... justamente ao contrário. É ao contrário. Assim, acabou porque foi sua culpa. Exatamente. Né? E assim, além da questão da culpa, a gente vê muito casais, né? Mesmo depois da separação, um querendo prejudicar o outro. Sim. Assim, ele não se importa com ele próprio, vamos dizer assim, né? O importante que eu vou fazer da minha vida daqui para frente é prejudicar o outro. E aí depois a gente marca outro podcast, porque nós vamos entrar em outra terapia, que é o que nos faz viver tão infantilizados em nosso eu adulto. Excelente, Sheila, maravilhoso. E agora nós vamos para o nosso espelho emocional. Eu quero deixar um ponto importante nessa conversa, nesse bate-papo, que nem tudo que se diz holístico tem responsabilidade emocional. Então, a importância de você procurar esse cuidado, mais do que você procurar esse cuidado, na verdade, é você procurar esse cuidado com quem e onde procurar. O terapeuta tem responsabilidade fundamental nesse assunto. Então, você também tem a sua responsabilidade ao procurar esse cuidado. Porque terapias holísticas, constelação familiar, a gente não está falando só de corpo, isso não se separa. Nós estamos falando de emoção, de razão, de histórias. E isso, quando mal conduzido, pode mais confundir do que te ajudar. Não se esqueça disso. Sheila, falando das terapias holísticas, né? Temos aí a aromaterapia, que é tão... Até você me deu até o olhinho, né, para eu passar na mão, para eu cheirar. Uhum. É tão aconchegante esse cuidado lá no Instituto. Às vezes eu trabalho com a massagem relaxante, a reflexologia. Eu gosto sempre a gente tem as imagens aí, né, da aromaterapia para complementar esse momento. Qual a importância desse cuidado, desse complemento na hora de tocar um corpo, da hora da gente cuidar do outro? Sim, as terapias integrativas, holísticas, elas vêm literalmente para nos trazer quem nós somos. Tudo que está, quando nós temos essa visão que tudo que está de fora está de dentro, a gente fala, por que será que um óleo essencial me faz tão bem? Porque, na verdade, eu sou a natureza. Eu faço parte da natureza e a natureza me habita. Por isso que hoje nós estamos voltando às nossas origens, né? De uma forma mais avançada, mas é o voltar para a plantinha, para a lavanda, é voltar para o alecrim, é voltar para tudo aquilo que está vibrando em nós. Então, a aromaterapia, ela vem encontrar, ser similar, ser o nosso espelho dentro de nós. Por isso que o bem-estar é muito rápido. Então, a maioria das terapias integrativas, elas têm essa ressonância de trabalhar a natureza que nos habita. Então, tanto a aromaterapia como a cromoterapia, porque somos cores também. Exatamente. Vibramos as cores dentro de nós. E quando eu digo isso, novamente, tudo isso é ciência, é comprovado. Nós já passamos por essa análise de saber, né? Hoje sabemos, cientificamente comprovados, que somos cores, somos sabor, nós temos um cheiro próprio, uma essência própria. O cheiro próprio é muito bom, isso, né? Ele tanto pode atrair, é interessante, quanto repelir. Exatamente. Então é isso, quando a gente trabalha a própria medicina chinesa, que são as terapias, é trabalhar a energia que há dentro de nós em conexão com a energia externa, que é o Qi universal, o próprio Reiki. Então, é entender.
a partir do princípio, né, universal das terapias holísticas, chama-se energia. Entendemos que nós somos energia, que nós somos luz, e a partir desta manifestação no corpo material, eu vibro tudo que há da natureza em mim. Então, olha, tudo muito... Eu acredito que eu tenho uma sensibilidade, eu não tenho o curso, né? Eu não tenho uma especialização em terapias holísticas, mas vendo você falar, então eu tenho a minha aromaterapia lá na minha sala, eu tenho a cromoterapia, que fica uma luzinha que eu coloco a energia, dependendo do meu dia, como eu chego, eu já vou lá, já ligo, já coloco o azul, o verde, o violeta, né? Você já é naturalmente holística. Aí, a cliente, eu tenho um protocolo, né? A gente avalia a cliente, eu faço lá o protocolo e a gente vai seguindo personalizado o protocolo. Mas tem vezes, Sheila, olha como é interessante, que a minha cliente, o andar dela eu conheço. Sim. Aí eu já vejo que ela está agitada. Ela já chega mais agitada, ou falando. Aí eu falo assim, calma, me conta um pouquinho, como que foi seu dia, como que foi a sua semana, né? Ela, Roseli, aconteceu isso. Falei, não, o nosso protocolo de hoje está suspenso. Nós vamos dar sequência nele a partir da semana que vem. Hoje nós vamos para uma massagem relaxante, para uma massagem nos pés, né? Apago a luz, coloco aquela musiquinha mais gostosa. E aí ela sai assim, Sheila, ela entra uma pessoa e sai outra pessoa. Então, é essa sensibilidade que eu acho importante trazer para o trabalho. Quando fala assim, Roseli, você trabalha com estética, parece que é algo assim, só estética. Não é só estética. É um conjunto, é um cuidado, é um carinho e é um bem-estar, uma emoção para mulheres, cuidado. Eu acho lindo ouvir você manifestar, porque o que você está falando é sobre o seu propósito, né? Eu digo que quando nós encontramos o propósito, que é fazer o que a gente ama, e eu vejo você falando assim com amor, né? Os seus olhos vibram amor sobre a sua profissão. Então, é muito mais do que profissão, né? Muito mais do que trabalhar, é um propósito. Exatamente. Então, que lindo essa manifestação. Você já todos somos, né, gente? Todos somos holísticos, que é o quê? É o todo em ação. Mas a gente aprendeu, né, que por muito tempo a ser fragmentado. E ainda temos, né, a própria ciência, a própria medicina que é ocidental ainda fragmenta muito. Sim. Outro dia eu lesionei o dedinho do pé, bati na borda da piscina e fui agendar um ortopedista. Aí a moça falou assim, não, ele não trata o dedo do pé. Falei, meu Deus, então agora tem um ortopedista para o dedo do pé. Deve ter um pro dedão, pro dedinho, pro dedão. Outro pro então, pé. Eu fiquei assim, outro pro pé inteiro. Eu fico assim, isso me faz refletir, né? Ainda precisamos desse fragmento dentro de uma visão holos. Ainda precisamos das divisões, de estudos. E está tudo certo. Sim. Né? Está tudo certo. A gente não pode, pelo menos na minha visão, né, eu não consigo e eu não quero, né, não é isso que eu busco, separar. A pessoa. Né, isso não existe. Não temos uma parte aqui, outra parte ali, outra parte ali. Gratidão pelo seu servir, porque eu falo muito para os meus pacientes, o paciente não é do futuro, é o do presente, ele precisa expandir a sua visão para o ser humano, desde um frentista, desde um açougueiro. Você não pode estar ali só para o mecânico, né? Sheila, eu falo com responsabilidade mesmo que não existe uma profissão melhor do que a outra. Sim. Seja lá qual for a sua profissão. Não existe, se você é um médico, se você é um jardineiro, um mecânico, um esteticista, uma terapeuta, não tem uma profissão melhor do que a outra. O que eu falo é, exerça a sua profissão da melhor forma possível. Sim. Você sempre será, na sua área, o melhor profissional. Por isso que é muito importante fazer o que ama. Exatamente. Né? E eu ainda vejo muitas pessoas indo, né, como se diz,
ainda conduzidos por este sistema. Quando eu falo sistema, não só o sistema familiar. A gente tem um sistema planetário que ainda nos coloca muitas imposições, né? Do que ser, do que fazer, de como atuar, de como andar, de quais os amigos que eu tenho que ter. Exatamente. Então, assim, quanto mais nós vamos, né, a terapia holística ela vai fazer isso. Quanto mais você aterra e se empodera de si, menos manipulação e mais amor, ou seja, menos ser levado para onde os outros querem que você vá e mais se colocando e se posicionando. Pode ser que no primeiro mês que você abre o seu consultório nesta visão, você tenha poucos clientes. Depois você vai aumentando, vai aumentando. Não, porque aqui é diferente, aqui eu faço diferente. Exatamente. E ali você precisa sim ter valor sobre isso, né? Porque você oferece mais. E aí você precisa ter um valor e sentir-se merecedor em receber. Nós somos merecedoras, merecedoras. Isso é muito tratado nas terapias, né? O ser humano tem muita dificuldade em receber. Em ser merecedor, em ser merecedor, Exatamente. em receber. E a gente também vai falar que isso está lá no campo sistêmico, mas também estão nas crenças limitantes que acontecem, né? Então, dentro das terapias que você me perguntou, as integrativas e as holísticas, a gente trata ali a alma como a nossa criança interior, que vem também cheia de feridas no decorrer da existência. A gente trata as crenças limitantes que são instaladas no subconsciente através da sessão de Theta Healing, também liberando as barreiras que estão nos limitando nas barras de Axis. Então, assim, são muitas abordagens para oferecer nos protocolos, né, dos clientes para poder ajudar esse mecanismo de empoderamento, né, e a liberação da manipulação que vivemos por muito tempo. Sheila, agora eu te convido a olhar nos olhos de uma mulher, daquela pessoa que está nos assistindo, que não consegue parar de repetir esse comportamento que tanto a machuca, mas que acha que é normal, que faz parte da vida. Eu gostaria que você, olhando nos olhos dela, passasse uma mensagem para ela. Eu convido você hoje a renascer, a entender a importância de reconectar a você no amor. E para isso, comece consigo mesmo. Olhar para você no espelho, se ver com amor na alma, ter satisfação de ser quem você é, trazer de novo o seu querer a viver uma vida de transformação. Eu sei que não vai ser fácil, mas é processo, precisa ser repetitivo. Então, esse olhar todos os dias, nos olhos, ali no espelho, e conversar com a sua alma, que é onde nós habitamos. A nossa alma, ela está no nosso olhar. Então, diga a você todos os dias: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou capaz, eu sou segura. Comece com o eu sou. O eu sou determina quem realmente você é. Mas para isso, pare terminantemente a partir de hoje e para sempre de dizer quem você é no negativo. Eu sou ansiosa, eu sou insegura, eu sou nervosa. Você pode dizer: eu estou passando por um processo. Mas faça esse exercício, se permita resgatar o seu verdadeiro eu sou agora com o seu querer e não mais sendo conduzida por essa energia invisível que você vem deixando te conduzir. Então, eu espero que tudo isso faça sentido no seu coração e que você comece a exercitar uma vida nova na sua vida, no seu alto amor e no seu verdadeiro eu sou. Sheila, muito obrigado por trazer esse assunto para nós aqui no Reflorescer, por nos ensinar a olhar com mais responsabilidade, limite, com carinho para nós mesmas. Receba o nosso carinho do Reflorescer da Mulher Madura. Lindo. Gratidão. Recebo, mereço e agradeço. Que lindo. Muita gratidão, Roseli. Gratidão pela sua iniciativa, por essa oportunidade, né, de fazer este cuidado tão amoroso com as mulheres e por poder me convidar, né, nos atraímos aí por Ressonância para a gente trazer esse momento tão especial, tão mágico para mulheres e homens também, né, todos recebem
com muita facilidade esse autocuidado. Ai, que bom. Essa Sheila, eu agradeço pelo carinho. Gratidão. Por estar aqui conosco. Muita gratidão. Sheila, antes da gente encerrar, como que faz para te contratar? Como que é os seus contatos, seu trabalho, para as pessoas que se interessaram? As terapias comigo, elas funcionam de forma presencial e online. Então, eu atendo na cidade de Uberaba, na Leve Vida, presencialmente, mas todas as terapias holísticas, salvo a barra de Axis, né, que também a gente faz a condução das barras através das meditações guiadas, né? A gente trabalha, eu tenho, né, sou proprietária de um site de terapias holísticas chamado Leve Alma. Ai, que lindo. Ele está aí disponível para que todos os seres humanos aqui do Brasil, fora do Brasil, brasileiros que moram fora, possam ter acesso com 12 terapeutas de alto nível para contribuir, ajudar com o processo de transformação, de evolução e fazer uma vida diferente, né, Roseli? Porque a gente veio para ser feliz, minha amiga. Que projeto lindo, Sheila, parabéns. Que a gente possa dar continuidade. Quem tiver interesse, né, depois deixaremos aí o link da Leve Alma Terapias, para que todos possam ter acesso. Ai, que coisa boa, que lindo. Esse episódio foi um convite para você se olhar com mais profundidade. Será que tudo que você carrega hoje começou mesmo em você? Assista aos nossos próximos episódios, siga nas nossas redes sociais e acompanhe o Reflorescer, com o coração aberto e os olhos atentos ao reflorescer da beleza madura.